Bom dia! A paz do Senhor seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, que os nossos ouvidos atentem à sua voz, que o nosso coração esteja sedento pela sua presença, ansiando buscar o conhecimento da palavra que cura, da palavra que salva, da palavra que liberta. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Ele é fiel, Ele é santo e Ele é poderoso para transformar a sua vida, a sua casa e a sua família. Creia, busque, se renda aos seus pés, se entregue na sua presença e permita que Ele transforme a tua vida. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado e pedir, deixe o seu like, dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o intuito, o objetivo desse canal é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Fazer com que nós possamos obedecer o Senhor, fazendo o ide, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, fazer com que você, que ainda não conhece, com que você, que um dia experimentou da graça, da verdade, da palavra da salvação, e por algum motivo, alguma circunstância, alguma situação, se afastou dos caminhos do Senhor, mas tem sede da sua justiça, tem vontade da sua presença e não se sente fortalecido o suficiente para se levantar, fazer com que você ouça a voz do Espírito Santo, se posicione e tome uma decisão por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada podemos fazer. Somente através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo somos salvos. Somente por Ele somos transformados. Somente pela sua presença em nossa vida somos libertos, somos curados. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua casa, na sua vida e na sua família. Busque a sua presença. Posicione-se diante dele, porque ele é fiel, querido. E ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vou ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e crescera a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse:
Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir dos vossos sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele é fiel. Essa visão que Deus havia dado para o profeta Ezequiel mostrava o poder, a soberania, a graça, a misericórdia do Senhor sobre a vida do seu povo, sobre a vida daqueles que ele escolhera para ser seu povo. Israel estava no cativeiro. Israel havia pecado, Israel havia se afastado da presença do Senhor, e a consequência foi que Deus permitiu a situação, a adversidade, a luta, a batalha, as perdas. Deus permitiu que Israel fosse levado por Nabucodonosor para a Babilônia e colocados lá como cativos. E aqui Deus está trazendo uma palavra de esperança para todo o seu povo que está em cativeiro, que o que estava morto, o que não tinha condições de vida, o que não tinha condições de restabelecimento, reestruturação, transformação, na mão do Senhor, poderia reviver, poderia ser transformado, poderia ser renovado, poderia ser restaurado. Deus mostra ao profeta, Deus pega o profeta em espírito e leva ele diante de um vale, diante de um lugar aonde não há vida, aonde não há condições de vida, aonde não há mais esperança de vida. E Deus começa a arguir e a conversar com o profeta e faz a pergunta óbvia: tem como ter vida? Humanamente pensando, não. Não teria como. Não teria o que fazer. Não teria como transformar aquele lugar. Pois era um vale de ossos sequíssimos. Vidas que haviam perecido, morrido. E Deus mostra para o profeta, pergunta para o profeta, e o profeta vira para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes. Porque se ele fosse responder por ele, pela força da sua carne, pelo entendimento do seu coração, com certeza a resposta é: claro que não. Não tem mais o que fazer, não tem mais. Já morreu, já pereceu, já virou osso, já está sequíssimo. Mas o profeta, na sua sabedoria ali, sabia que quem estava falando com ele era poderoso para fazer muito mais além do que pensamos e pedimos. Ele devolve para Deus a resposta em forma de pergunta, dizendo: tu sabes. O Senhor sabe o que faz, o Senhor sabe o que vai fazer, o Senhor sabe o que o Senhor pode. E ali Deus manda que ele profetize, que ele abra a boca, que ele libere a palavra de profecia sobre aqueles ossos. Não sobre o vale, sobre os ossos. E Ezequiel obedece à ordem que lhe foi dada. E quando ele começa a abrir a sua boca e profetizar vida sobre os ossos, nervos sobre os ossos, carne sobre os ossos, pele sobre os ossos, ele, em meio à sua aquilo que ele estava fazendo, a sua profecia, ele começa a perceber que está havendo um barulho, que alguma coisa está acontecendo, e ele abre os olhos, ele começa, mesmo em meio às suas palavras, ele começa a perceber que
Os ossos começam a se unir no seu devido lugar. Deus começa a arrumar a casa. Ele não traz o nervo, a carne e a pele de qualquer forma. Primeiro ele alinha os ossos, cada osso no seu osso. E depois de estabelecido o corpo em seu lugar, feito de ossos secos, começa a nascer nervo, começa a nascer carne, começa a ser cobrido por pele. E forma-se um exército morto, de homens mortos. E ali o Senhor torna a perguntar para o profeta: profetiza, pode haver vida? Profetiza agora o Espírito. E o profeta começa a profetizar. E o Espírito do Senhor começa a trazer vida sobre aqueles corpos mortos. E se levanta um grande número, um exército de homens renascidos do pó. E ali o Senhor começa a dizer para o profeta Ezequiel: os ossos sequíssimos, os corpos mortos, era meu povo. É o meu povo que pereceu por conta do pecado, que pereceu por conta das escolhas. Mas eu posso restaurar, eu posso reviver, eu posso transformar. E essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que tudo que foi perdido, que foi roubado, que foi levado, que foi destruído pela mão do inimigo, Deus pode restaurar. O nosso problema, você sabe o que é? Nós não esperamos em Deus. Nós não esperamos na palavra. Nós tentamos resolver ao nosso modo, ao nosso bel prazer. Porque nós queremos as coisas de imediato, nós queremos as coisas instantâneas, nós queremos as coisas na facilidade. E o evangelho não é um evangelho de facilidade, querido, é por esforço. O céu não é tomado pela força nem pela violência, mas é por esforço. Nós temos que nos esforçar, permanecer naquilo que Deus tem falado, permanecer na sua palavra, permanecer na sua promessa. Muitos tomam exemplos de vidas que não combinam com a nossa vida. Ah, mas Deus operou na vida do fulano, que o fulano fez assim, e Deus deu vitória. Mas você sabe o preço que fulano pagou? Você sabe como foi que fulano chegou aonde chegou? Você sabe as consequências das escolhas de fulano? Você acha que você tem estrutura para passar pelo mesmo vale que fulano passou? Nós temos que aprender a confiar no Senhor e a direcionar nossas vidas na palavra e nos princípios da palavra do Senhor. A permanecer fiel naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus nos escolheu e nos colocou para fazer. E buscar em Deus a direção e ter a fé que Deus fará o extraordinário, o sobrenatural na nossa causa, na nossa família. E permanecer na esperança da salvação do Senhor. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para todos os momentos da nossa vida. Ele pode fazer, ele tem como ele fazer, mas eu estou na posição para esperar o que Deus vai fazer? Eu estou na posição para esperar aquilo que Deus está falando para mim fazer? Eu estou me colocando debaixo das potentes mãos do Senhor? Eu estou resistindo a Satanás para que ele fuja? Ou eu estou tentando resolver na força do meu braço, na força das minhas palavras, no meu poder aquisitivo, nas minhas decisões baseadas nas decisões de outras pessoas? O que eu estou fazendo com o meu ministério, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família? Qual o propósito que eu tenho para que o Senhor opere o seu poder, a sua justiça, para que o Senhor derrame a sua graça? Eu estou permanecendo naquilo que Deus está falando comigo, ou eu estou tentando fazer Deus fazer aquilo que eu desejo no meu coração? O profeta, ele não foi para o vale, ele foi levado ao vale. E ele foi colocado diante dele e deu-lhe a ordem para que ele caminhasse em torno dele, para que ele olhasse de perto, para que ele visse a situação. E ali, humanamente falando, ele sabia que não havia mais nada a se fazer. Era um lugar de morte, de mortos. Era um lugar que não tinha vida.
Mas quando Deus começa a perguntar para o profeta Ezequiel, Ezequiel conhece o Deus que ele serve, permanece na presença do Deus que ele serve e ele entende que Deus é poderoso para fazer muito mais. E ele diz: Senhor, tu sabes. E coloca a sua confiança no poder da palavra do Senhor. E tudo que lhe é ordenado, ele obedece, arrisca, ele cumpre, arrisca, ele faz. E ele vê o processo, e ele vê a transformação, e ele vê a restauração, e ele vê a vida entrar naqueles corpos mortos e se transformar num grande exército. E aí vem a palavra do Senhor dizendo: este é o meu povo, que estava morto, que estava destruído, que estava perecendo, que estava longe da minha presença. Mas eu sou Deus que restaura vidas, que edifica vidas, que transforma vidas. Eu sou Deus que posso fazer o extraordinário, o sobrenatural. Que essa seja a sua visão para o dia de hoje, que esse seja o seu entendimento para o dia de hoje. Pare de tentar resolver o que não é da sua alçada a resolver. Pare de tentar dar jeito. Pare de tentar buscar alternativas para o desejo do teu coração. E comece a se posicionar na presença do único e suficiente Salvador. E creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Confie no Senhor, confie na sua palavra, ande nos princípios da sua palavra, ande na verdade, no conhecimento da justiça de Deus. E permita que Ele tire de você aquilo que não edifica, aquilo que não lhe agrada, aquilo que não santifica. E permita que Ele transforme o teu caráter. Que você possa ter visões de Deus, sonhos de Deus, que você possa permanecer na presença do Todo-Poderoso e buscar a sua face continuamente. Ande em obediência à palavra do Senhor, porque Deus é fiel na tua vida e Ele vai transformar a tua história. E creia no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é santo. O nome dele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque Ele foi exaltado, Ele foi santificado, Ele foi transformado, porque obedeceu o Pai, e a obediência dele foi a obediência até a morte, morte de cruz, por tua vida, por tua casa, por tua família. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e permaneça nele, porque ele é fiel e justo juiz, e ele pode transformar a tua casa. Amém? Que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração nesse dia de hoje, e que o Senhor fale abundantemente aos teus ouvidos, e que você permaneça fiel na presença do único e suficiente Salvador, porque Ele é santo e poderoso. E eu louvo a Deus pela sua atenção, agradeço, peço a você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa mensagem, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor, levar a palavra que cura, que salva e que liberta, transformar vidas, saquear o inferno e abençoar a vida daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Jesus te ama, quer e pode mudar a tua vida. Creia no seu poder, no seu nome. Amém? Fica na graça, fica na paz e seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.